Olá, amigos do Gabarito Enem. Nós estamos aqui para mais uma aula de física, nesse momento no campo da chamada ótica geométrica, e agora para começarmos a estudar, a analisar os fenômenos que ocorrem efetivamente com a luz e todas as suas consequências. O primeiro fenômeno que vamos analisar é o fenômeno da reflexão da luz. Eu diria aqui que basicamente vamos nos propor a analisar dois fenômenos principais, a reflexão e a refração. Por ora, vamos nos deter aqui na análise da reflexão da luz. Eu tenho aqui uma bela imagem do ambiente refletido aqui nas águas do lago, né, fazendo aí um efeito bastante interessante. Bom, mas o que é efetivamente a reflexão? A reflexão é basicamente a luz, durante a sua propagação, atingir uma superfície qualquer e não atravessar essa superfície, ao contrário, retornar ao meio de origem. Quando a luz incide sobre uma parede, por exemplo, ela bate na parede e volta. E aí eu digo que ela está sofrendo o fenômeno da reflexão. A superfície que reflete pode se apresentar de duas maneiras. Ela pode ser polida, quer dizer, há uma regularidade bastante acentuada nesta superfície e dessa maneira a luz reflete de uma maneira ordenada. Eu chamo esta de reflexão regular ou reflexão especular da luz. Mas posso ter a superfície refletora cheia de irregularidades. E aí, nesse caso, a luz vai bater e vai refletir de uma forma toda desordenada. Uma parte espalha para um lado, outra para o outro, de tal maneira que eu tenho aí o que nós chamamos de uma reflexão difusa ou irregular da luz. Então, dependendo da superfície, a luz reflete de maneira regular ou de maneira irregular. Superfície polida, a luz refletindo de maneira regular. Superfície áspera, a luz refletindo de maneira irregular. Esse processo de reflexão, ele não ocorre de qualquer maneira. Há toda uma coerência, há todo um conjunto de regras a seguir, que são as chamadas leis da reflexão. Então nós temos aqui na figura a representação de uma superfície, um raio de luz incide sobre esta superfície e reflete. Você observa que nós traçamos aqui uma reta perpendicular à superfície refletora. Essa reta nós chamamos de normal. Normal é sinônimo de perpendicular. Uma normal quer dizer uma perpendicular a essa superfície. Nós temos um ângulo I entre o raio incidente e esta normal. E temos um ângulo R entre o raio refletido e esta mesma normal. Os ângulos de incidência e de reflexão são sempre iguais. A luz, ao refletir, não o faz de qualquer maneira. Ela reflete de tal maneira que o ângulo de reflexão seja igual ao de incidência. Num primeiro momento, nós podemos pensar que essa igualdade só vai ocorrer na reflexão regular, nas superfícies polidas. Não. Essa igualdade também se verifica quando a superfície é irregular. Imagine que eu tenha uma superfície irregular e que a luz, por exemplo, bata neste ponto aqui. Para traçar uma normal, dada a irregularidade da superfície, ela seria mais ou menos assim, ó. Dessa maneira, eu teria o ângulo de incidência, vejam, igual ao de reflexão, fazendo com que este raio reflita aqui assim. Observa que, ainda que esteja indo de uma maneira inclinada, os ângulos de incidência e de reflexão são iguais. A lei da reflexão é respeitada em qualquer circunstância. Há uma segunda lei que diz que esses três elementos, raio incidente, normal e raio refletido, se encontram no mesmo plano. Não acontece da luz incidir num plano e refletir num plano diferente. Incidente, refletida e a normal, que é um elemento auxiliar que nós utilizamos aqui, encontram-se sempre no mesmo plano. Bem, as superfícies polidas que conseguem refletir a luz de maneira regular acabam por produzir imagens.
E estas superfícies são chamadas por nós, então, de espelhos. Então, dentro da física, a definição de espelho é toda a superfície que seja polida, que consiga refletir intensamente a luz e, como consequência, produzir imagens. Nós faremos, portanto, a partir de agora, uma análise dessas superfícies que produzem imagem, dos espelhos. Só que vamos separar. Vamos primeiramente analisar as superfícies planas, que vão constituir os espelhos planos, para posteriormente analisar as superfícies polidas e esféricas, que irão constituir os chamados espelhos esféricos. Então eu tenho aqui a imagem de um espelho plano tradicional, existente lá num móvel, numa casa, e uma situação genérica, onde eu tenho, por exemplo, o lago, diante do lindíssimo Taj Mahal, e o lago tinha exatamente a finalidade, a função de reproduzir a imagem dele, de funcionar como um espelho plano. Qualquer superfície polida, seja a superfície da água, seja a lataria de um automóvel, seja um chão encerado, todas essas superfícies vão se enquadrar nessa condição aí que nós colocamos como espelho. Bem, na hora de representar os espelhos, nós representamos como se eles estivessem de lado. Então você tem um espelho plano, que é uma superfície plana, de frente para você. Se o coloca de lado, você passa a vê-lo como se fosse uma linha. Então a representação do espelho plano é feita através de uma linha. É como se ele estivesse de lado, de perfil em relação a você. Normalmente, nós fazemos um tracejado para indicar qual é a frente do espelho e qual é o lado de trás. Nesse desenho aqui, esse lado aqui deveria conter um tracejado para indicar que lá é o lado de trás do espelho, aqui é a frente dele. Se nós colocarmos um objeto qualquer diante do espelho, esse espelho, claro, produzirá uma imagem desse objeto. A luz do ambiente bate no objeto, vai ao espelho e, olha lá, reflete regularmente. Essa luz reflete nos olhos do observador, proporcionando a visão da imagem daquele objeto ali colocado. Se o objeto não for pontual, como no primeiro caso, mas for extenso, o processo é o mesmo. A luz do ambiente bate no objeto, vai ao espelho, reflete, chega aos olhos do observador. O observador vê, portanto, lá dentro do espelho, a imagem do objeto. Eu chamaria a atenção para algumas características dessa imagem. Quais são esses pontos que nós mais vamos observar aqui no nosso caso? Primeiro, esse objeto colocado diante do espelho é o que nós chamamos de um objeto real. No entanto, a imagem dele, eu vejo lá dentro do espelho, formada por prolongamentos de raios luminosos. Eu chamo essa imagem de virtual. A luz efetivamente não foi lá dentro do espelho, ela refletiu. Esse é um processo apenas ilustrativo para considerar a formação da imagem lá dentro. Essa imagem formada por prolongamentos de raios luminosos, uma vez que eles não existem, ela é chamada tecnicamente de imagem virtual. Então, para um objeto real, eu tenho uma imagem virtual. Observem que a imagem se formou numa posição simétrica em relação ao objeto. Essas medidas de distância são iguais. Se o objeto está a uma distância x do espelho, a imagem se forma a uma distância x também. Notem também que não houve alteração no tamanho da imagem. A imagem se formou com um tamanho exatamente igual ao do objeto. O espelho plano tem essa característica. Ele nem amplia e nem reduz. Ele forma imagem com tamanho igual a do objeto. Mas há uma característica interessante. A imagem, ela é chamada por nós de enantiomorfa. E o que seria isso? Ela aparece ao contrário em relação ao objeto. O seu lado direito fica do lado esquerdo e vice-versa. Daí a necessidade de, em veículos como, por exemplo, ambulância, carro de bombeiro, polícia, colocar geralmente a palavra ali escrita de maneira enantiomorfa. Porque se eu estou no meu carro dirigindo
eu normalmente uso um espelho plano aqui, ó, retrovisor, para enxergar o que tem atrás. Se lá atrás de mim tem uma ambulância, tem um carro de bombeiros, e a palavra lá está escrita ao contrário, de maneira enantiomorfa, ela irá aparecer normal aqui no meu espelho, eu faço a identificação rápida e saio da frente para dar passagem a esse tipo de veículo que tem prioridade, né? Então, chamando a atenção para o fato de que objeto real gerando uma imagem virtual. Se fosse ao contrário, se eu tivesse um objeto virtual, eu iria gerar uma imagem real. No espelho plano, o objeto e a imagem têm sempre naturezas contrárias. Ela se forma numa posição simétrica em relação ao espelho, né? Eles são equidistantes do espelho. Ela tem tamanho sempre igual, nem aumentada nem diminuída, e é enantiomorfa. Bom, quando eu olho para um espelho, eu vejo uma certa região do espaço refletida nesse espelho. Essa região do espaço que eu vejo, nós chamamos de campo visual. Então eu tenho aqui nessa primeira imagem, o motorista de um carro olhando para o espelho plano retrovisor e tendo uma visão, olha aí, de parte da estrada atrás dele. Esse é o campo visual que ele tem nesse momento. Graficamente, para que você possa ter uma noção de como esse campo visual é obtido, nós temos aqui essa figura, onde num espaço relativamente pequeno eu tenho aqui um espelho plano, o observador olha para o espelho e ele vê uma parte do espaço refletida. Qual é essa parte do espaço que ele vê refletida no espelho? Quais são os limites do campo visual desse observador? Nós então podemos, para buscar esse campo visual, proceder de duas maneiras. Uma delas seria, da posição em que ele se encontra, nós traçamos raios que chegam às extremidades do espelho. Esses raios que chegam às extremidades do espelho refletem com ângulo igual. Não importa se eles vão ao espelho refletindo, chegando aos olhos do observador, ou se é o contrário. Não há nem necessidade de se indicar sentido aqui. Eu traço uma reta do olho a esse extremo do espelho, do olho ao outro extremo do espelho e os correspondentes raios refletidos. Todo esse espaço entre os correspondentes raios refletidos é o chamado campo visual. Tudo que estiver nessa região, ele vê por reflexão no espelho. A outra maneira de você definir os limites desse campo visual é, da posição do observador, nós traçamos uma posição simétrica, que é como se fosse uma imagem dele. Dessa suposta imagem, eu traço duas retas que passam, vejam, pelas extremidades do espelho. Essas duas retas definem os limites do chamado campo visual. Então, tudo que estiver compreendido naquela região, naquele tom ali verde-limão, né, vai ser observado pelo tal observador, quer dizer, estará dentro do campo visual para essa posição dele. Lógico, à medida que ele muda de posição, ou à medida em que mexe com a posição do espelho, o campo visual também se modifica. Aliás, por falar em movimentar, nós vamos fazer essa análise aqui de movimentos. Num primeiro momento, eu tenho um espelho fixo, uma pessoa diante do espelho, e na verdade essa pessoa caminha se aproximando do espelho. Você vai observar que a imagem se forma lá do outro lado e se movimenta de forma absolutamente igual. De tal maneira que, se o objeto se aproxima a 1 metro do espelho, a sua imagem se aproxima a 1 metro do espelho. Se ele se aproxima com velocidade v, a imagem se movimenta com velocidade v. Resumindo, a imagem sempre se movimenta de forma igual à do objeto. Se um se aproxima do espelho, o outro se aproxima. Se um se afasta do espelho, o outro também se afasta. E o fazem com a mesma velocidade. Agora, existe a possibilidade de eu manter o objeto fixo e mover o espelho. Nesse desenho, que parece meio confuso, eu tenho um objeto a uma distância x do espelho, que inicialmente está nessa posição. Eu mantenho o objeto fixo nessa posição
e chego o espelho mais para lá. Movo o espelho de uma distância d, de tal maneira que a distância do objeto ao espelho agora passa a ser x mais d. Ora, se o espelho veio para cá, o objeto não pode, a imagem do objeto não pode mais continuar nessa posição. Vai mover-se para lá, de tal maneira que a distância da imagem ao espelho seja também x mais d. Igual isso aqui. Para que essa nova distância seja também x mais d, o objeto precisou caminhar dessa posição para aquela lá. E exatamente isso aqui, ó, corresponde ao dobro do deslocamento do espelho. Quando eu movimento o espelho de uma certa distância, a imagem se movimenta no mesmo sentido do espelho, reparem, ó, se movimentou no mesmo sentido do espelho e do dobro dessa distância. Então, se eu tenho um espelho parado, movo o espelho 3 metros, a imagem do objeto que ele está formando vai se mover 6 no mesmo sentido. Nós temos aqui, e eu vou tentar nessa figura, verificar se nós conseguimos fazer a ilustração ali, para que você perceba a situação. Eu tenho um objeto, um espelho, a imagem, 3 metros e 3 metros. Notem que a imagem e o espelho se movem no mesmo sentido. O espelho foi da posição 3 para a posição 5. O espelho andou 2, nessa escala, devem ser 2 centímetros. A imagem, observem, ela estava na posição 6, foi para a posição 10, ela andou 4 centímetros. O espelho deslocou 2, a imagem deslocou 4. A animação mostra, então, que o movimento da imagem corresponde ao dobro da movimentação do espelho. A outra movimentação possível é a chamada translação de espelhos, né? A outra movimentação possível, desculpem, é a chamada rotação do espelho. Eu tenho o espelho numa posição 1, horizontal, um raio de luz incidindo no espelho e refletindo aqui assim. Esse espelho que estava nessa posição horizontal é deslocado, ele gira de um ângulo alfa, de maneira que a luz incidente agora atinge o espelho nesse ponto aqui, ó, e vai refletir para cá. Notem que quando o espelho foi girado, a luz refletida também girou, só que o giro da luz não é o mesmo giro do espelho, é também o dobro do giro do espelho. Para evitar uma demonstração relativamente grande e um pouquinho complexa aqui, face à necessidade do uso de aspectos da geometria, nós podemos logo chamar a atenção para o fato de que, se eu giro o espelho de um ângulo alfa, a luz que esse espelho reflete gira do dobro desse ângulo, de 2 alfa. Então, essa propriedade tanto vale para a translação quanto para a rotação. Ao transladar o espelho de uma certa distância, a imagem translada, a imagem se movimenta o dobro dessa distância. Ao girar o espelho de um certo ângulo, a luz refletida por esse espelho gira do dobro desse ângulo. O giro de espelho comumente é aplicado a espelhos retrovisores de automóveis, aquele espelhinho que o motorista normalmente utiliza aqui do lado, né? Ele olha ali, tem um determinado campo visual. É muito comum fazer o ajuste desse espelho girando para um lado ou para o outro. Na medida em que você gira esse ângulo, evidentemente que você está girando também o seu campo visual. E a última situação proposta aqui para essa análise dos espelhos é a questão da obtenção das múltiplas imagens quando nós fazemos uma associação de espelhos. Nessa primeira figura, eu tenho aqui um espelho associado a um outro, formam entre si um ângulo, de tal maneira que nós observamos para esse objeto colocado entre os dois espelhos, vejam, a produção de 4 imagens. Então é como se eu tivesse aqui, na verdade, aqui eu tenho um espelho, é como se eu tivesse um segundo ali dentro,
um terceiro e o quarto espelho, que é esse aqui, onde em cada espelho ali eu tenho uma imagem se formando. Ou como aqui, em que essa vela acesa foi colocada diante dos espelhos associados e foram produzidas aqui 6 imagens. Nós poderíamos colocar aqui, numa situação de análise, um espelho nesta posição, vejam, e um outro espelho nesta posição aqui, de maneira que determinam entre si um certo ângulo. Vamos pegar como exemplo um valor de 60 graus. Se eu tenho um valor de 60 graus ali, é evidente que do lado de cá eu tenho um valor de 300 graus, já que o ângulo completo corresponde a 360 graus. Os 300 graus que eu tenho do lado de cá, se eu dividir em ângulos de 60, como aquele, eu terei, evidentemente, 5. Então, na verdade, nesse espaço aqui, é como se existissem para cá 5 ângulos de 60 graus. Então, vamos apagar aqui momentaneamente 5 ângulos de 60 graus. Então, eu tenho um ângulo de 60 graus aqui, um aqui, 2, terceiro, o quarto e o quinto ângulo de 60 graus. Se eu coloco um objeto entre os dois espelhos, eu vou colocá-lo preferencialmente sobre a bissetriz desse ângulo. Em cada ângulo de 60 graus, eu terei aqui produzida uma imagem daquele objeto. Então, as imagens se formam em cada um dos ângulos que nós temos naquele espaço. De tal maneira que, se pegássemos um compasso com a ponta cega no vértice e o grafite lá no objeto e traçássemos uma circunferência, iríamos observar que o objeto e todas as imagens estão nessa mesma circunferência, que é equidistante do vértice, quer dizer, do ponto de junção ali dos espelhos. Coloco ainda uma outra curiosidade. Se esse objeto é uma letra R, a primeira imagem desse R vai se formar de maneira enantiomorfa, mas a segunda já aparece normal. A terceira aqui de maneira enantiomorfa, a quarta normal, a quinta enantiomorfa da mesma maneira. Se eu caminhasse de lá para cá, daria na mesma. Então observem que as imagens formadas por uma reflexão ímpar, primeira reflexão, terceira, quinta, aparecem de maneira enantiomorfa. Já aquelas formadas por um número par de reflexões, a segunda, a quarta, a sexta, aparecerão de maneira absolutamente normal. Para determinar quantas imagens os espelhos irão produzir, existe uma formulazinha. Eu posso raciocinar da maneira que empreguei aqui, ou fazer uso da expressão que diz que N é 360 sobre alfa menos 1. Onde nessa formulazinha, o que seria esse N? É o número de imagens que nós vamos obter de um objeto colocado entre dois espelhos que formam um ângulo alfa. No caso da nossa formulazinha, existe aquele menos 1, porque observem, eu considerei o ângulo de 360 graus, eu considerei o ângulo todo. E num desses ângulos, evidentemente, é o objeto que se encontra. Nos outros todos é que são as imagens. Daí a necessidade daquele menos 1 na formulazinha. Tá? Então, nós fizemos aqui uma análise, uma avaliação do primeiro fenômeno da luz, o fenômeno da reflexão, a sua consequência, que é a utilização dos espelhos, e concentramos essa nossa discussão exatamente em cima dos espelhos planos. Num capítulo posterior, iremos discutir os chamados espelhos esféricos. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.